Muito obrigado. Pode parecer, mas isto é uma história comum a todas as famílias, a quem anda na estrada, mas como a Raquel disse, havia a preocupação, e agora? Vamos ficar sem carro? Como é tão importante o carro hoje no dia-a-dia da nossa família. Chegámos no domingo às 10 da noite, aqui à porta da igreja, orámos aqui com o taxista Pedro Rodrigues, pedindo que Deus o abençoasse, e o carro chegou quarta-feira ao mecânico. O mecânico viu, olhou e no final do dia entregou o carro pronto, com uma despesa caricata, menos de 100 euros. E nós dissemos: Senhor, só Tu. Comuniquei com o taxista e ele disse: não há dúvida, é a mão de Deus. É a mão de Deus. E isto, meus irmãos, para dizer que nós também passamos por tribulações. Se ouvíssemos mais testemunhos, ficávamos aqui o resto do culto. Mas eu queria, com base no texto que lemos, parece que este texto de Eclesiastes, não eclesiástico, que isso é um livro apócrifo, Eclesiastes, escrito pelo sábio rei Salomão, há mais de 750 anos antes de Cristo, parece que foi escrito para os dias de hoje. Leia, releia. Eu coloquei na Bíblia para todos para ser mais acessível. Abra a sua Bíblia e veja como este texto responde a tantas questões que nós estamos a levantar nestes últimos tempos. E a minha pergunta é: como encaras as tribulações, as provações que vêm à tua vida? Como? Como é que reages? Como é que lidas com as tribulações? Dizia o taxista: vocês tiveram a sorte. E depois disse: não foi sorte. Foi mesmo Deus do vosso lado. Ficaram aqui no estacionamento do Continente. Puderam sentar-se lá no Continente, no bar, trabalhar no computador, calmos, tranquilos. E ele dizia: sabe o que é que acontece muitas vezes, senhor pastor? Eu vejo famílias na autoestrada, aqui, por exemplo, na zona de Coimbra. Eu vou ao Porto, volto novamente para Cantinhede e eles ainda lá estão na autoestrada à espera do seguro, do reboque. Vocês foram os privilegiados. Agora vão aqui, não quero vir para o banco da frente, não, eu vou aqui com a minha esposa atrás. Agora vão até Lisboa sem conduzir, sem gastar um tostão, o seguro já está pago. Isso é mesmo a mão de Deus. Eu disse: o segredo está todos os dias, antes de me levantar, eu peço que Deus me leve a pessoas de paz. Pedro, tu és essa pessoa de paz que Deus colocou no meu caminho. Eu estou-me a sentir tão importante, pastor. És a pessoa de paz que Deus colocou no meu caminho. Experimente. Antes de começar o dia, peça a Deus: coloca no meu caminho pessoas de paz. Pessoas que me possam abençoar, ajudar. E Deus honra os nossos pedidos sinceros. Como encaras a tribulação? Como encaras as provações que vêm à tua vida? O tema é vitória nas tribulações, provações. Eu desafio os irmãos à vitória nas provações. Em vez de encarar
um problema, uma dificuldade como tribulação, tributo, estás a pagar, mereces, é castigo. Eu gostaria que os irmãos mudassem prova, provações, ações, tribulações, está no princípio, no fim de ambas as palavras, ações, provas que vêm à minha vida em vez de castigos. O nosso Deus é um Deus amoroso. E olhando para o texto Eclesiastes 9, 1 a 10, vamos ler novamente este texto. Os irmãos já têm a tradução que nós projetamos e lemos, e o irmão sabia que este texto deu origem a este ditado: enquanto há vida, há esperança. Se procurarem lá na internet, a origem da palavra enquanto há vida, há esperança, foram beber a Salomão, a Eclesiastes, neste texto. Não comecei a minha mensagem por isso, mas acabei por encontrar realmente esta razão. Enquanto há vida, há esperança. E nós temos este texto que realmente é recomendável para meditar. Tenho meditado nisto tudo. Tenho refletido sobre todas estas coisas para chegar à seguinte conclusão: os justos e os sábios, com os seus feitos, estão nas mãos de Deus. E se é amor, se é ódio, que estão à sua espera, isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer, diz o primeiro versículo. Na verdade, precisamos de refletir nas questões da vida. Precisamos de abrir o nosso coração. E esta afirmação que os sábios e os justos estão nas mãos de Deus. Estar nas mãos de Deus. Hoje estudávamos na classe de integração salvação. E realmente o ser humano é a obra-prima de Deus. O Wagner reconheceu este princípio quando lemos o texto: e criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. E o Wagner questionou: então Deus também tem mãos? Deus tem corpo como nós? Podemos ver na Bíblia a mão de Deus está sobre os justos, mas são figuras. Claro que Deus não é imperfeito como nós, como o pastor Coxo. Deus é completo, é perfeito. Podemos nós imaginar o corpo de Deus? Olhemos para Jesus, o corpo glorioso, ressuscitado, os discípulos aflitos, cheios de medo, numa casa trancada, fechada. Jesus entrou sem limitações e disse: paz seja convosco. Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O ser humano é aquele que pode atingir um nível maior do que toda a criação. Mas, infelizmente, o ser humano também é o ser criado que pode descer ao maior abismo. E há coisas terríveis que o ser humano está a fazer, que entristecem o coração de Deus e destroem tantos outros seres humanos. Como é que podemos imaginar? Não estou aqui a defender nenhuma facção. O que é que fariam se tivessem fome? Se não tivessem nada para pôr na mesa dos vossos filhos? Não iriam lutar para levar pão? E quantos agora
à procura de pão, perdem a vida lá na Palestina. Que miséria! Há tanta fartura, tanta abundância. Deus deixou tudo na natureza. E infelizmente o homem, em vez de distribuir, de partilhar, como nós somos chamados, o homem, a ganância, tudo isso. A palavra do Senhor nos mostra que é importante que cada um de nós, independentemente das circunstâncias, possa ser grato, agradecido a Deus e ser usado como bênção nas mãos de Deus para o próximo. O que recebemos das mãos de Deus é o seu presente para as nossas vidas. Mas nós temos também uma atitude que Deus requer, que é a gratidão. Os 10 leprosos foram curados, mas quantos é que agradeceram? Quantos é que estão nos cultos de oração para agradecer? Muitas vezes estamos lá para pedir.